pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, com mais um vídeo, continuando aqui o nosso estudo do direito digital. O tema da nossa aula de hoje é o comércio eletrônico e os impactos no direito do consumidor. Bom, em primeiro lugar é importante nós lembrarmos que o comércio eletrônico é esse conjunto de negócios realizado por meio eletrônico ou então por meio digital, em que tanto a oferta quanto a aceitação acontecem no meio digital. É necessário que tenha oferta e aceitação no meio digital para que o comércio seja considerado eletrônico. Ele vai acontecer aonde? Ele pode acontecer em diversos lugares, através de ofertas via aplicativos de mensagens, pode ser através de ofertas de sites das empresas de uma forma geral, como muitas empresas têm sites, ou então em marketplaces, ou então até em mídias sociais. Só que quando a empresa tem um site próprio, como várias empresas fazem isso, nós chamamos esse site específico da empresa de estabelecimento virtual, que é um estabelecimento fisicamente inacessível ao consumidor. Ele só é acessível por meio do contato virtual. Quanto a esse espaço específico na rede, temos algumas regras de proteção, especialmente com relação a marcas de produtos, esse espaço virtual, o estabelecimento virtual, os donos de domínio não podem se confundir com as marcas, a não ser que seja do próprio titular. E esses locais, apesar de serem chamados de estabelecimentos empresariais virtuais, eles não geram a mesma proteção que as locações comerciais, por exemplo, com o direito da renovação compulsória de aluguel. Nós não temos um ponto virtual do mesmo jeito que a gente tem um ponto comercial físico, uma vez que a localização física do estabelecimento virtual, onde nós temos a exploração da atividade física, ela é irrelevante dentro do espaço virtual. Por isso que nós não falamos para estabelecimento virtual no elemento incorpóreo ponto, nem na proteção de renovação compulsória, por exemplo, de alguma locação. E aí nós sabemos que esses espaços têm nome de domínio do empresário. Esse nome de domínio ele cumpre as funções tanto de endereço eletrônico como do próprio título de estabelecimento do empresário. O endereço eletrônico não precisa necessariamente ser a função social da empresa, ou então o seu nome empresarial. Ela pode ser realmente o título que faz com que o consumidor tenha acesso àquela informação, aqueles negócios. Pode ser o nome de fantasia, como as pessoas falam, E ele não pode desrespeitar, na composição desse nome, direitos de propriedade intelectual de terceiros. Nós já falamos questão de marcas, mas envolve também outros direitos de propriedade intelectual, como o direito autoral. Desse modo, o titular do registro de uma marca pode eventualmente impedir a utilização, como nome de domínio, de uma pessoa que não possui o direito para utilizar esse nome. Então, a proteção que se dá dentro do âmbito do registro desse domínio, é importante. E a marca ou o direito autoral também tem que estar sendo explorado naquela mesma região. Então nós entendemos que, como esse é um local de acesso aos consumidores, há também nas relações jurídicas digitais uma relação muito próxima no ambiente digital com o consumidor. E desde o início desse século houve uma significativa mudança na forma com que as pessoas assistiram televisão, falam telefone, movimentam suas contas bancárias, adquirem produtos e serviços, e isso gerou um impacto muito grande nas relações de consumo, surgindo uma nova modalidade de consumidor, o consumidor internauta, esse consumidor que tem uma hipossuficiência tecnológica muito maior do que o consumidor no ambiente físico. Houve no ambiente virtual uma ampliação gigantesca de fornecedores, com a possibilidade de realização de negócios à distância. Muitas pessoas passaram a empreender e criar pequenos negócios dentro do ambiente digital. Então nós ampliamos muito a quantidade de fornecedores, e houve uma mudança significativa de paradigmas, mudando inclusive essa questão da valorização dos princípios
né, do direito do consumidor. Na internet, esses princípios acabam tendo uma outra visão. Tá? E é importante a gente lembrar que o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado numa era de desenvolvimento grande dos meios de comunicação, já na década de 90. Né? Nós já tínhamos uma grande profusão de desenvolvimento de meios de comunicação. A internet estava sendo desenvolvida nesse mesmo período. Tá? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele já tem regras bastante claras sobre responsabilidade de fornecedores, que podemos aplicar igualmente ao comércio eletrônico, especialmente no caso da responsabilidade subjetiva dos vendedores, a responsabilidade objetiva dos fabricantes. Então, o comércio eletrônico é esse conjunto de transações contratuais que é efetuada por meio da internet, onde a oferta e a aceitação acontecem dentro do ambiente virtual, permitindo não só essa troca econômica, mas também troca de dados. E esse é um dado, essa é uma informação, bastante relevante, porque no comércio eletrônico há uma transferência de dados e informações que muitas vezes no comércio do dia a dia não temos. Quando você, por exemplo, vai comprar pão na padaria, você não tem troca de dados ali, dos seus dados pessoais com o padeiro, mas ao contrário, quando você está comprando produtos pela internet, você está fornecendo endereços, seus documentos, para informações sobre entrega, no período que você está em casa ou não para recebê-la. Então nós temos uma série de dados que são trocados e isso potencializa muito as situações de fraudes e a responsabilidade por esses negócios. Para que um negócio seja considerado uma relação de consumo virtual, lembrando mais uma vez, é importante que a contratação aconteça em virtude desse comércio, oferta e aceitação no ambiente virtual. E que princípios que nós temos, então, envoltos no direito do consumidor no ambiente virtual? Nós temos o princípio da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade do consumidor acaba sendo maior ainda no sentido de que nós temos um marketing extremamente agressivo nas situações de oferta de produtos, quando no ambiente físico você tem outdoors nas ruas, e raramente a gente fica prestando muita atenção nos outdoors, que estão nas ruas, mas no ambiente digital não. As mídias sociais, elas têm informações constantes o tempo inteiro sobre determinados produtos e serviços dos quais os algoritmos entendem que você tem algum interesse. Nós temos o princípio da hipossuficiência, relacionado principalmente à questão tecnológica. Lembra-se a questão dos algoritmos que eu falei agora. Nós não temos controle sobre esses algoritmos. Princípio da intervenção estatal. O Marco Civil da Internet é um grande exemplo do princípio da intervenção estatal, com relação à proteção de dados dos usuários. O princípio da boa-fé objetiva, que é ampliada pelo fato de não termos acesso às lojas físicas. No caso da boa-fé objetiva, nós temos que os produtos e os serviços têm que refletir aquilo que está sendo apresentado nos sites, nas informações para o consumidor. Princípio da informação, e aí é importante que todos os sites tenham as informações muito claras de todos os produtos, serviços, de onde reclamar e de como conseguir trocar produtos eventualmente. A função social do contrato, que nós temos aqui realmente os contratos basicamente de adesão dentro do universo do direito contratual dos produtos e serviços na internet. A adequação, que é a qualidade e segurança, o princípio da adequação com relação à qualidade e segurança dos serviços que são fornecidos pela internet tem que ser o mesmo dos serviços fornecidos no ambiente físico. A proteção contra práticas abusivas, que nós verificamos mesmo as práticas físicas e virtuais, em regra, e a reparação integral em caso de danos patrimoniais e inclusive de danos morais. E por fim, nós temos com relação às compras na internet também o direito de arrependimento, que está previsto lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a aplicação do consumidor de arrepender-se da compra no prazo de 7 dias. E isso acontece principalmente quando a compra acontece fora do estabelecimento empresarial, que é o caso do ambiente virtual. Essa regra então vai se aplicar no ambiente informático, pois o consumidor não tem acesso físico ao bem, e por isso que acaba que ele não vai ter o direito de arrependimento, salvo com relação a programas de computador,
né? E alguns aplicativos ou jogos, por exemplo, né, em que o consumo é basicamente imediato. Tá? Então, a não ser, né, por exemplo, o produto físico que nós compramos, nós temos 7 dias de arrependimento. Mas o jogo de computador que a pessoa baixou não tem necessariamente esse mesmo prazo, né? Nem necessariamente esse mesmo direito. Tá bom? Meus queridos, bons estudos para vocês.